Em alguns instantes, nós iremos começar o nosso culto, mas você ainda tem tempo de você pegar aquela xícara de café, talvez um copo d'água, se ajeitar no sofá, chame as pessoas que estão ao seu redor para juntos entrarem nesse momento no nosso culto. Esse é o momento onde você terá um encontro com Deus. Foque a sua mente e deixe que as distrações fiquem de lado. Concentre-se naquilo que Deus tem preparado para o seu coração, para a sua vida, e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar, a misericórdia tua, quero em alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá do céu, teu servo ao povo santo.
te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nossa luz cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bom dia! Queremos dar boas-vindas a todos que nos assistam agora pela manhã e dizer como que é bom receber a cada um. Que Deus esteja alimentando a sua alma ao longo de todo esse momento juntos e que Ele tenha livre acesso ao teu coração. Isaías capítulo 55. Você pode acompanhar enquanto eu faço a leitura deste capítulo. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e deliciai-vos com finas refeições. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu o darei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Tu chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta. Isso exaltará o nome do Senhor, e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. Curve a sua cabeça e oremos.
Pai bendito, nesta manhã, entramos na Tua presença com cânticos nos nossos lábios e nos nossos corações. Bendito és o Cordeiro, como acabamos de cantar. E certamente Tu és bendito entre nós nessa manhã. Venha, Senhor, a nos abençoar com a Tua presença, com a Tua palavra, e recebe, Senhor, o nosso louvor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Você sabia que o Ministério dos Gideões Internacionais é o maior ministério evangelístico da atualidade? Sim, somos formados por homens de negócios e profissionais cristãos que, junto com as nossas esposas, as auxiliares, distribuímos a palavra de Deus em escolas, universidades, hotéis, prisões, hospitais e clínicas, e também nas unidades militares. Todos os dias, milhares de Novos Testamentos são entregues ao redor do mundo. E aqui no Brasil, nós distribuímos em média 5 milhões por ano. Deus tem transformado muitas vidas através dos Novos Testamentos, confirmando a promessa em Isaías 55:11. A palavra de Deus não voltará vazia. Eu tive um encontro com a pessoa santa e bendita de Jesus Cristo de Nazaré através de um exemplar como esse, semeado em minha vida, no Centro de Detenção Provisória de Osasco 2. E minha vida foi transformada, onde fui resgatado e libertado do lamaçal do pecado e do submundo da criminalidade, das drogas e da prostituição e do adultério, pelo poder da palavra de Deus. Esse exemplar fez a diferença na minha vida e mudou a minha história. Você também pode ser parte desse trabalho. Baixe e instale agora mesmo o aplicativo de nosso ministério. Navegue nos itens do menu principal e conheça as várias formas de participar conosco na missão de levar a palavra de Deus aos perdidos. Se você quer ouvir mais testemunhos que poderão impactar a sua vida, você também poderá encontrá-los no aplicativo, ou, se preferir, em nosso site. Desfrute do poder de Deus em transformar vidas pelo poder do Evangelho da Fé. Agradecemos a todos os pastores e igrejas que são nossos parceiros nesse trabalho missionário de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo em todas as cidades de nosso país. Estamos juntos, cumprindo o ID de Cristo em Mateus 28:19. Olá, queridos da Igreja Batista Cambuí, meu nome é Gabriel, sou pastor da agência missionária JCM, diretor da Base Transformar, e gostaria de dar um feedback para os irmãos do que tem acontecido na Base Transformar nesse período. Já totalizaram 37 toneladas de alimentos entregues, mais de 12 mil litros de leite, mais de 1.000 itens de higiene, mais de 1.000 brinquedos, e no dia 31 de julho estaremos entregando mais 500 cestas básicas para os nossos alunos. Deus tem sido fantástico, mas isso só tem acontecido por conta das pessoas que têm comprado essa ideia. Então eu agradeço a Igreja Batista Cambuí de sempre estar conosco e vamos continuar sonhando. Lembrem, a grande multiplicação feita ali foi uma obra social que Jesus fez para mostrar o Evangelho e a glória de Deus. Façamos algo para as pessoas, para que Deus seja o reflexo das nossas ações, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, queridos. Queridos irmãos, já teremos a oportunidade de participar da entrega dos dízimos e ofertas por meio das transferências bancárias. Mas eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de gratidão. Agradecer a Deus por sua vida, por sustentar tão fielmente o trabalho da Igreja Batista do Cambuí. No mês de julho, nós pagamos todas as nossas contas, fizemos nossos investimentos na obra missionária, com a graça de Deus, por meio da entrega dos dízimos e ofertas. Acabamos de assistir 2 depoimentos, 2 agências missionárias, Gideões Internacionais, que divulga a palavra de Deus em todo o mundo, e a Base Transformar, a agência missionária que atua aqui em Campinas e por meio também dos jovens cumprindo sua missão, atuando no Brasil e fora do Brasil. São 2 organizações missionárias que recebem apoio mensal, apoio financeiro da nossa igreja. E nós estamos assim realizando a obra missionária. 2 agências que estão em sintonia com a missão da igreja, que é transformação por meio da palavra. Que você possa continuar nos ajudando, abençoando, para que o trabalho possa ir adiante. Quero trazer uma palavra para você que já é dizimista. Se você já é dizimista e quer contribuir com outras causas, eu sugiro a você 2 delas. Primeiro, a Ação Barnabé,
que é a nossa ação social para famílias carentes. Basta você fazer depósito em qualquer valor com o final 15. Com isso, nós estamos identificando que é uma oferta para ação social. E se você quer ajudar mais na obra missionária, contribua para o Fundo Missionário com o final 30. Com isso, nós sabemos e poderemos encaminhar a oferta. Portanto, se você vai dar uma oferta, por exemplo, para a Ação Barnabé, R$ 100,15. Para o Fundo Missionário, R$ 100,30. Assim fica fácil identificar. E mais uma vez, muito obrigado por crer na obra do Senhor por meio da Igreja Batista do Cambuí. Vamos agradecer esse momento de dízimos. Pai querido, nós te agradecemos por cada oferta dada e recebida nessa manhã. Nós sabemos, Senhor, que as nossas provisões são unicamente de Ti, o sustento dos nossos lares vem das Tuas mãos e com alegria devolvemos ao Senhor. Use, Senhor, cada oferta para glorificar o Teu nome e fazer engrandecer o Teu reino entre nós, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém.
graça que sustenta minha vida. O teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. O teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. O teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Se meu povo que tem meu nome se humilha e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra
nos erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, nos erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, nos erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Nesse momento, nós queremos fazer uma oração. Muitos, se não todos, já receberam a notícia que durante essa semana que se passou, o pastor Elias perdeu a sua mãe e ele está junto com a sua família passando agora esse momento de luto e nós queremos colocar a sua vida, a vida da sua família perante Deus, bem como também rogar as bênçãos de Deus sobre todos nós nesse momento. Curve a sua cabeça comigo e vamos orar. Pai bendito, nesta manhã, é um privilégio nós podermos entrar na sua presença. O Criador do universo se permite ser acessado por nós, as suas criaturas. E isto somente por intermédio de Jesus Cristo, da sua morte por nós, possibilitando, Senhor, essa conexão direta com o Deus vivo, Criador de todas as coisas. E nós queremos colocar nas tuas mãos agora, Senhor, a vida do nosso pastor Elias, todos os membros da sua família, Senhor, rogando, Pai, que o teu Santo Espírito esteja derramando a tua graça, o teu bálsamo, o teu consolo, que esteja guardando, Senhor, os seus corações nesse momento de perda, de luto e de dor. A saudade física, Senhor, a saudade humana, ela permanece, mesmo que nós já sabemos que a tua serva se encontra já nos teus braços. Que isso sirva para a família como consolo. E, Pai, nós queremos estender essa mesma oração para toda pessoa e cada família que nos assiste agora pela manhã, que também está passando ou por extremas necessidades, talvez até luto, por perdas também das suas famílias e entes queridos. Eu peço, Senhor, que esteja cobrindo a todos nós com o teu Santo Espírito, dando a nós o consolo que nós precisamos e ansiamos e colocando, Senhor, a paz que precisamos no nosso interior. Esteja, Pai, continuamente trabalhando nas nossas vidas e nos nossos corações, nos despertando
para a sua presença, as tuas verdades e o teu consolo que é tão real, que é tão presente. Eu continuo, Senhor, a orar pela nossa nação. Nós continuamente colocamos, Senhor, os nossos governantes de volta nas tuas mãos, pedindo que esteja iluminando cada um, não deixando que decisões nefastas sejam tomadas, mas que o rumo da política nacional seja para o bem-estar de cada cidadão e para nos abençoar e não nos amaldiçoar. Pedimos, Senhor, que continue a trabalhar no nosso meio para que nós possamos nos revestir de força e coragem durante ainda esta semana que se inicia. Dá a nós, Senhor, a visão qual é a nossa tarefa hoje, amanhã e assim a cada dia, para que nós possamos corresponder de maneiras que o Teu nome é engrandecido nas nossas vidas e na maneira que vivemos as nossas vidas. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Renove sua esperança. Essa é a série de sermões baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. Pedro escreveu por volta do ano 63 depois de Cristo para um grupo que ele chama os cristãos da dispersão, crentes que estavam dispersos em 5 regiões do Império Romano. Ele cita cada uma aqui no verso 1 do capítulo 1. Eles estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ásia Menor, atual Turquia. E ele escreve para cristãos que, além de dispersos, estavam enfrentando muitas tribulações, muitas provações. A carta do apóstolo Pedro fala muito de sofrimento. E ele fala então que a viva esperança que nós temos em Cristo nos capacita a enfrentar tempos assim. O verso-chave é o verso de número 3, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós já vimos como a viva esperança é um incentivo a uma vida de santidade, ou à busca de santidade. Já vimos também, queridos, como esta viva esperança é para nós a base para o amor, para a demonstração de amor, para uma vida de amor entre os cristãos, amor fraternal e amor para com as pessoas de maneira geral. Hoje eu quero falar sobre a viva esperança que nós temos por meio da palavra, como nos incentivando ao crescimento espiritual. O tema de hoje é o caminho do crescimento espiritual. Mas antes de ler o texto, eu queria orar com você. Deus de amor, hoje, quando nós nos voltamos para a Tua palavra, que já tem falado tanto conosco nas semanas anteriores, esta viva esperança que nós temos, que nos incentiva a santificação, que é a base de uma vida marcada pelo amor. Quero pedir, Pai, que ao lermos esse texto e ao refletirmos nele, o Senhor fale também muito ao nosso coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2, versos 1 a 3. É um texto fantástico, um texto que eu gosto demais e eu quero ler para você agora 1 Pedro 2, de 1 a 3, para falar sobre o caminho do crescimento espiritual. Ouçam o que Pedro nos diz. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Vejam só que Pedro começa esta parte da sua carta usando a expressão portanto. É uma conexão com o parágrafo anterior. Nós vimos na semana passada os versículos 22 em diante do capítulo 1, versículos 22 até 25, que um dos temas-chave
deste texto, além do amor que eu falei na semana passada, é a questão da centralidade da palavra de Deus. Ele diz nesses versículos que nós fomos purificados, vida purificada pela obediência à verdade, que é a palavra de Deus. Verso 23 diz que fomos regenerados pela palavra de Deus. Ele diz no versículo 25 que a palavra foi evangelizada entre nós. Então, um dos temas centrais do final do capítulo 1 é a palavra de Deus e o poder da palavra de Deus. E ele começa então agora no capítulo 2 falando, portanto. E ao falar do portanto, antes de falar do crescimento espiritual por meio da palavra, ele vem nos falar sobre alguns hábitos típicos daquela vida que ele chama de fútil, lá no capítulo 1, vida que nós vivíamos, e alguns hábitos que nós precisamos abandonar. Na verdade, eu chamo de um catálogo de vícios que nós precisamos abandonar. O texto, você observou bem, diz, livrem-se. E ele fala do quê? De toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. A palavra que livrem-se significa despojem-se, significa deixem de lado, coloquem para fora. É uma expressão grega que significa a ideia de se despir, tirar certas roupas. Uma expressão muito conhecida, porque naquela época as pessoas usavam roupas pesadas e às vezes precisavam se despir de algumas delas, de algumas partes dessa roupa. Mas Pedro está dizendo assim, olha, troquem de roupa, tirem essa roupa. O que é que caracteriza a vida do não cristão e o que deve caracterizar a vida de quem tem uma viva esperança? Ele fala, livrem-se de toda maldade, isso é, de tudo aquilo que não é bom, de tudo aquilo que causa sofrimento ao outro. Livrem-se de todo engano, isso é, de toda intenção de fazer o mal. Livrem-se de toda postura traiçoeira que não deve caracterizar um cristão. Livrem-se da hipocrisia, isso é, do fingimento, de ocultar os verdadeiros motivos. Livrem-se da inveja, isso é, daquele desejo mesquinho de ocupar o lugar do outro. Livrem-se da difamação ou maledicência, ou seja, aquele falatório maldoso a respeito do outro, principalmente quando o outro não está presente. Ele está dizendo então, livrem-se, há coisas a abandonar. Eu diria que é abandonar para preparar o terreno do seu coração para receber a palavra de Deus, para que ela possa produzir o fruto que Deus deseja. É preciso, primeira postura, nos livrarmos de algumas coisas. E ele diz aqui, nos livrarmos da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, da difamação. Se nós nos livrarmos disso, porque são comportamentos, são vícios que atrapalham o crescimento espiritual. Ele está nos chamando para fazermos uma completa ruptura, nos despirmos, abandonarmos, nos livrarmos e aí pavimentarmos o nosso coração para o crescimento espiritual. Depois de dizer o que temos que nos livrar, ele nos diz o seguinte, verso 2. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Versículo 3. Agora que provaram da bondade do Senhor. Queridos, o alvo de Deus para a vida de cada cristão é o crescimento em direção à maturidade. Você sabe que uma das coisas que as crianças mais gostam de fazer é medir a altura, é verificar o quanto estão crescendo. Li certa vez a história de uma família cujo pai resolveu fazer uma marcação atrás de uma das portas da casa para que ele pudesse, aqueles seus filhos pequenos, medir o crescimento. E ele então começou, semanalmente, os filhos chegavam ali para aquele momento, ou encostavam na porta, e o pai podia fazer a marquinha de onde estava o filho, que altura. E para cada filho tinha uma cor
para aquela marcação. Então, o primeiro filho vinha, ele anotava, e o filho vibrava com o crescimento, o segundo, o terceiro, ele tinha ali uma escadinha na sua casa, eram filhos bem pequenos. Agora, é muito interessante, não importa o quanto tinham crescido, podia ter sido um pouquinho apenas, a marquinha ter sido levada para cima só um pouquinho. Havia uma verdadeira alegria, uma verdadeira satisfação com aquele progresso. Até que um dia, num desses momentos semanais, uma das suas filhas perguntou para o pai: pai, por que adulto para de crescer? Interessante a pergunta dela. Porque daquela cerimônia, daquele ritual, o pai não participava. O pai não se media, a mãe não era medida, só os 3 filhos. E a filha perguntou: por que adulto para de crescer? Isso me levou a pensar numa pergunta de cunho espiritual. Por que os cristãos param de crescer? Eu conheço, por exemplo, cristãos com poucos anos de vida que são mais maduros do que cristãos com 30 anos de vida cristã. É verdade que o contrário também é verdadeiro. Eu conheço cristãos com 50 anos de vida cristã cujo apetite espiritual ainda é muito aguçado. E cristãos novos da fé que também mal começaram e pararam de crescer. Por isso eu quero falar um pouquinho hoje sobre os segredos do crescimento espiritual. Desse crescimento espiritual que é trazido pela palavra de Deus. O crescimento espiritual está embasado, vem da palavra de Deus. Quero falar sobre os segredos do crescimento espiritual nesse caminho do crescimento. Primeiro segredo, queridos, é a atitude. O meu crescimento espiritual, por meio da palavra, depende do meu apetite, da minha atitude para com a palavra. O texto diz: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. A expressão é desejar intensamente. Tradução: anelar, ansiar, perseguir com amor. Sabe por quê? Muitos cristãos estacionaram na vida cristã ou no crescimento, estacionaram porque perderam o apetite espiritual, não desenvolveram, não têm interesse, desejam intensamente muitas outras coisas, mas não buscam a palavra de Deus, vivem uma vida cristã passiva. Olha só a figura que ele usa a figura de um bebê recém-nascido. Mães, vocês sabem muito bem porque Pedro está usando essa figura. Porque imagine um bebê, um recém-nascido que depende do leite. Ele chora até ser atendido no seu desejo por se alimentar. Então ele chora. O choro é a arma que ele tem, é a linguagem que ele tem para expressar tudo, em especial a fome que ele tem aí. Você sabe também que quando um bebê está no peito da mãe, ele só para de sugar quando está saciado. Não importa o quanto a mãe tenha de leite, ele vai sugar, ele vai mamar até estar plenamente satisfeito e aguardar depois então a próxima mamada. Olha só, o bebê quando está com fome chora para valer. O bebê sendo alimentado só larga o peito da mãe depois de estar saciado. Assim deve ser o cristão. O cristão deve desejar o crescimento espiritual, a palavra de Deus, que aqui é chamada de leite. Então, buscar intensamente, queridos. Todo cristão que não tem esse desejo intenso não vai crescer espiritualmente. E eu quero dizer a você, lembre-se disso, já que o alimento é a palavra, nenhum bebê alimenta-se só aos domingos. Você não pode ser um cristão cujo único alimento seja a palavra que é pregada nos domingos de manhã e domingo à noite. Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. O primeiro segredo do crescimento espiritual é, então, essa atitude, que é o apetite que nós temos, o desejo, de fato, de crescer com a palavra de Deus. Segundo segredo, queridos, é a dieta. Ele diz aqui, deseje intensamente, ele fala o quê? O puro leite espiritual.
A palavra de Deus aqui, ela tem usado a metáfora do leite, mas ele fala puro leite espiritual. O apóstolo Paulo e outros autores do Novo Testamento usam a palavra leite de maneira diferente do que Pedro está usando. Paulo e o autor de Hebreus também dessa maneira usam. Eles falam do leite como sendo aquele alimento para os recém-convertidos, para quem ainda é imaturo. É assim que Paulo usa na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. O autor de Hebreus, no capítulo 5, diz também que o leite é para as criancinhas, alimento sólido é para as pessoas maduras. Então é uma outra forma de falar. Mas o apóstolo Pedro aqui usa a palavra leite para falar da palavra de Deus e para dizer que a nutrição e é a dieta de todo cristão. Ele está dizendo que o leite é para pessoas de todas as idades, em qualquer fase da vida cristã. Ele está falando aqui da palavra de Deus como sendo o leite que é a dieta de todo o cristão. Mas ele usou a expressão aqui, puro leite espiritual. E as expressões que ele usa no grego são interessantes. Ele faz aqui um trocadilho que não aparece no texto em português, que é o seguinte: quando ele fala de puro leite espiritual, ele usa a expressão adolon, puro, que é um contraste com uma palavra que ele já usou para nos livrarmos de todo engano. Engano é dolo. Mas ao falar do leite, ele fala assim do leite ádolos, isso é sem nenhum engano, é leite não adulterado, ou seja, é palavra de Deus pura. Nós precisamos tomar muito cuidado hoje. Nem todo mundo que fala da palavra, que usa a palavra, que prega em nome de Deus, está de fato oferecendo a você o puro leite espiritual, o leite espiritual não adulterado. Muitos estão hoje adulterando a palavra. O apóstolo Paulo escreve e diz: olha, nós não somos como muitos que estão aí adulterando a palavra. Pregar a palavra verdadeira, com o mundo da internet, com o crescimento do número de pregadores e de programas e de ensinos, nós precisamos lembrar que nós temos que estar com a palavra de Deus não falsificada. Crente que amadurece é aquele que vai tendo discernimento espiritual. Tem muita gente disposta hoje a crer em qualquer coisa, qualquer história, qualquer ensino, qualquer testemunho, sem nenhum questionamento. Mas Pedro nos diz o seguinte: busquem aquele leite espiritual. A expressão é o tulogikon adolon gala. Isso é o leite lógico, puro, verdadeiro, genuíno. É este o leite que nós buscamos. Então, o segundo segredo espiritual é nós estarmos lendo a palavra, estudando a palavra, buscando na palavra, crescendo com ela. Portanto, para crescer espiritualmente, eu preciso dessa dieta. Não há crescimento sem a palavra de Deus. Não há. O crescimento ele acontece. Deus usa aquilo que eu chamo de ferramentas para o nosso crescimento. Deus usa o Espírito Santo, Deus usa as conversas com os outros cristãos, Deus usa as músicas cristãs, Deus usa o tempo de oração, mas Deus usa predominantemente a revelação da sua palavra como meio para o crescimento espiritual. Portanto, a nossa dieta tem que ser o puro leite espiritual, não falsificado, a palavra de Deus. Eu espero que você ame a palavra de Deus, que você esteja lendo a palavra de Deus, porque ela é essencial para o crescimento espiritual. O terceiro segredo do crescimento espiritual significa nós temos em mente o propósito da palavra de Deus, que é promover o crescimento para a salvação. Ele diz: desejar ou deseje intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. E termina dizendo: agora que provaram da bondade do Senhor. Ele está dizendo crescer para a salvação. Nós não somos salvos. Ele está falando aqui que temos que entender o propósito
da palavra de Deus, que é essa questão da dinâmica da salvação. Salvação nos 3 tempos. Sem dúvida, nós fomos salvos da condenação do pecado, é a justificação. Nós seremos salvos um dia da presença do pecado, é a glorificação. Mas agora estamos nesse dinamismo, vivenciando a dinâmica do crescimento na palavra, que é a santificação, o crescimento da salvação. Portanto, quando ele diz assim, crescerdes para a salvação, ele está dizendo desse tempo de santificação, em que eu cresço por meio do estudo da palavra. Eu fui salvo da condenação do pecado, serei salvo um dia da presença do pecado, mas agora estou sendo salvo do poder do pecado na minha vida. E aí, queridos, para vencer o poder do pecado, só com a palavra de Deus. Como é que Jesus combateu as tentações de Satanás? Ele disse, está escrito, foi por meio da palavra. Ou, como li uma frase, você se lembra dela, creio eu, ou este livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. É a espada, a palavra de Deus, para vencermos toda a tentação e para crescermos. Agora vivenciamos a santificação. Ele fala então, o texto, para que nós, por meio dele, do puro leite espiritual, cresçam e experimentem plenamente a salvação, não só a salvação passada, que é a justificação, não só a salvação futura, mas a salvação presente, que é esse processo de sermos separados, consagrados para Deus e nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Por fim, o 4º segredo do crescimento espiritual é aquilo que eu chamo de nós termos a experiência. A experiência que diz o texto de que o Senhor é bom. Então, queridos, para crescer espiritualmente, temos que estar convictos e temos essa experiência que o Senhor é bom. O Senhor que nos salvou está trabalhando em nossa vida agora para a santificação e para o crescimento espiritual. Ele diz que desejamos intensamente o puro leite espiritual para, por meio dele, crescer e experimentar plenamente a salvação. Ele diz, agora que provaram da bondade do Senhor. Algumas traduções usam a palavra, se é que já provaram que o Senhor é bom. Mas deixa eu explicar esse significado do se. A melhor tradução é, já que. O se aqui é usado naquela mesma ideia, significado que Paulo usou quando diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é expressando dúvida. Se Deus for por nós. Deus é por nós. Quem vai ser contra nós? No texto aqui está dizendo assim, se é que vocês já provaram, isso é, vocês já provaram que o Senhor é bom. É uma citação do Salmo 34:8 que diz, provai e vede que o Senhor é bom. Já que nós provamos a bondade de Deus no ato da nossa salvação, a graça dele que nos alcançou, já que fomos transformados, a bondade de Deus a nos perdoar e não cobrar, riscar o escrito da dívida que estava contra nós, rasgar a promissória que era contra nós. Naquele momento, queridos, provamos a bondade do Senhor. E já que provamos a bondade, vamos agora continuar provando a sua bondade por meio do crescimento espiritual. Já provamos a bondade do Senhor, vamos agora continuar provando dela por meio da leitura e prática da palavra de Deus. A salvação lá, que nos tirou das trevas, é apenas o começo. Eu gosto de pensar aqui, queridos, quando eu penso, já que provamos que o Senhor é bom, na seguinte experiência. Imagine você num restaurante ou numa festa aí de casamento. Você vai a um restaurante e você começa a receber ali as entradas ao jantar, ao prato principal. E elas são de tão boa qualidade, são tão saborosas, que isso aumenta apenas sua expectativa para o jantar, porque aquela experiência das entradas daquele jantar, seja num restaurante, numa festa de casamento, de aniversário, são a garantia de que o jantar vai ser maravilhoso, porque as entradas são de ótima qualidade, são saborosas, só abrir o seu apetite para o prato principal. É assim, queridos, nós somos salvos pelo Senhor Jesus, e eu espero que isso tenha aberto o nosso apetite para nós, queridos, agora, desejarmos desfrutar do crescimento espiritual
espiritual por meio da palavra. Viva a esperança, uma viva esperança que foi por meio da palavra. A Bíblia nos diz que nós somos salvos pela palavra, regenerados pela palavra, lá no começo evangelizados pela palavra, agora a palavra vai nos levar ao crescimento. Eu quero lhe perguntar, caminhando para o final, se você tem sido um leitor e um estudioso das Escrituras Sagradas. Não há crescimento espiritual sem a palavra. A palavra é poderosa. A palavra transforma vidas, queridos. Minha pergunta é: você está satisfeito com o seu grau de crescimento no que diz respeito ao conhecimento e prática da palavra de Deus? De 1 a 10, que nota você daria ao seu hábito de leitura e prática da palavra de Deus? E mais ainda, há quanto tempo você é cristão? Há quanto tempo? O seu crescimento espiritual é proporcional ao seu tempo de vida cristã? Ou você não está crescendo de maneira adequada? Você está crescendo? Eu até gosto de perguntar, você está crescendo ou está envelhecendo? É possível envelhecer espiritualmente, mas não crescer espiritualmente, se você não tem uma prática de leitura, meditação e aplicação da palavra de Deus na sua vida. Deus usa, como já disse, vários meios para o nosso crescimento espiritual, mas o principal deles é a sua palavra. Fomos evangelizados pela palavra, fomos regenerados pela palavra, tudo no capítulo 1 fala isso. Estamos sendo santificados pela palavra. Nós precisamos da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Sem a leitura, sem a meditação, sem o estudo, sem a aplicação da palavra de Deus, não há crescimento espiritual. Nós vamos continuar imaturos. É preciso desejar intensamente, porque não há crescimento fora da palavra de Deus. Eu quero terminar desafiando você a ser um leitor e estudioso da palavra de Deus. Nós não temos nenhuma justificativa, não há desculpa aceitável para uma época dessa, com tantas Bíblias de estudo, com tanto material, livros escritos que nos ajudam a estudar a Bíblia, de nós não estudarmos a Bíblia e aplicarmos em nossa vida. Eu quero sugerir a você ter um aplicativo, um digital, ter aí uma Bíblia digital, YouVersion, por exemplo, que aparece aí na sua tela. Você pode baixar uma versão para o seu smartphone e você pode estudar a Bíblia. Você vai encontrar lá planos de leitura, devocionais, versículos do dia. Se você precisa dessa ajuda, faça isso, é tão fácil. Ferramentas ao nosso dispor. Mas eu quero fazer um desafio final. Que tal? Nós estamos entrando agora no mês de agosto. Acabamos de entrar, ontem ainda. Quero desafiar você a ler todo o Novo Testamento até o final do ano. Que tal? Aceita o desafio? Eu vou ler também com você. Além das minhas leituras, eu vou ler com você nessa empreitada do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento tem 260 capítulos, 27 livros. Se você começar a ler agora, você vai terminar o mês de agosto com um livro de Mateus aí terminado e já entrado no outro livro, livro de Marcos. O que você precisa fazer? Você precisa apenas ler aí, vou desafiar você. Leia, olha, 260 capítulos. Se você ler 2 capítulos por dia, você vai chegar ao final desse ano com isso lido. Apenas 2 capítulos. Você vai terminar agosto já lendo Mateus, lendo Marcos. Então, 2 capítulos por dia é muito pouco. Nós vamos terminar este ano com a palavra de Deus lida, o Novo Testamento. Desafio você, vale a pena. Aceita o desafio? Você vai poder ler a Bíblia e aplicar. Quero dizer a você que o crescimento espiritual se dá por meio do estudo e aplicação da Bíblia. Quero terminar com uma frase de John MacArthur. Ele diz: a cada dia podemos progredir em nossa vida espiritual, prosseguindo num conhecimento mais pleno, mais alto, mais pessoal e experimental de Deus e de Cristo. Vamos desejar
ardentemente, intensamente a palavra de Deus. Vamos ter apetite, vamos ter essa atitude para com a palavra. Vamos, além disso, ter a dieta adequada, a palavra de Deus não falsificada. Que você compare tudo que você lê, ouve com a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra, mais do que qualquer outro livro, qualquer outro estudo, qualquer outro vídeo. Precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos também, queridos, quando lemos a palavra de Deus, entender que essa palavra de Deus, ela mostra a bondade de Deus para conosco. Deus já nos salvou, e esse Deus que nos salvou, queridos, agora quer nos dar essa nova experiência. Que experiência? A experiência de provar dia a dia que essa palavra muda vidas. E lembrando que essa palavra tem um propósito. O segredo do crescimento é conhecer esse propósito, que é crescer para a salvação. A salvação é dinâmica. Portanto, meu irmão, vamos ler juntos aí o Novo Testamento. Se você precisa de um aplicativo, YouVersion, baixe o aplicativo, tenha sua devocional, mas que nós possamos terminar esse ano com pessoas que conhecem mais a palavra de Deus, que meditam mais na palavra de Deus e que aplicam mais a palavra de Deus em suas vidas, porque assim nós seremos crentes maduros. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe nessa caminhada durante esse ano. Amém. Pastor Elias, obrigado novamente pelas suas palavras, pela mensagem entregue aos nossos corações. Que essas palavras possam ter guarida dentro dos nossos corações, que você, meu querido, possa colocar a palavra de Deus em ação na sua vida durante essa semana. Já já nós estaremos indo para a nossa escola bíblica dominical, onde você terá a oportunidade de se reunir em pequenos grupos, ou pelo Zoom, pelo Google Meet, ou pelo nosso canal aqui do YouTube. Mas não esqueça de hoje à noite voltar, às 19 horas. Você que tem acesso ao link da igreja, mande esse link para seus amigos, familiares, parentes, vizinhos, gente que você conhece, convidando-os para estar junto conosco hoje à noite, às 19 horas. Nós iremos terminar esse momento com mais um cântico. Abra o seu coração, cante ao Senhor, louve o seu nome nesse final de culto. Soberano de todas as nações, vimos louvar e engrandecer teu nome, teu santo nome, Criador do universo, soberano de todas as nações, vimos louvar. So